Olá, seja bem-vindo ao canal A5X Marketing, sempre trazendo conteúdo novo para você, falando de diversos temas. Hoje um vídeo muito especial. Eu tinha falado no vídeo anterior que eu ia fazer um vídeo sobre a Copa, sobre a seleção brasileira, falando um pouquinho de futebol e também dando um exemplo, sobre motivação da questão do pentacampeonato de 2002. Fica o meu convite para você que não assistiu, assistir, está na Netflix, um catálogo, um documentário muito legal, os bastidores do pentacampeonato do Brasil. Esse vídeo é muito legal, muito bacana, eu tenho certeza que você vai gostar e que você vai poder também pegar um pouco daquilo que eu estou falando sobre motivação. Nós vamos pegar alguns tópicos desse documentário e também outros temas para poder agregar ainda mais motivação, ainda mais uma visão vencedora para você que está aí assistindo o nosso canal. Para você que já é inscrito, sempre meu muito obrigado. Para você que não é inscrito, fica o meu convite para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sino de notificação, que é sempre muito importante a sua participação, está sempre acompanhando o trabalho aqui do canal. Mais uma vez o cenário um pouco diferente, A bandeira do Brasil, esse pôster aqui, desse lado, Esse pôster do pentacampeonato, muito legal, muito importante, e é justamente sobre esse pentacampeonato, falando um pouco do documentário que eu reassisti. Eu já tinha assistido ele, mas eu assisti ele 3 vezes para poder ter bastante base para falar para vocês alguns princípios de motivação que eu já falei em vídeos anteriores, mas que eu acho bem legal. Primeiro é não desistir. Você acompanha ao longo do documentário que a seleção brasileira ela foi vista como muitas das vezes como uma seleção que não iria bem na Copa. Nas eliminatórias o Brasil já passou no sufoco, tinha uma lesão muito grave do principal jogador da equipe, que era o Ronaldo, teve a não convocação que gerou muita polêmica do Romário, enfim, foi uma Copa que o Brasil começou com uma série de adversidades e que poderia ter sido uma Copa do fracasso, mas acabou todo mundo sabendo como ela terminou. Está aqui nesse pôster maravilhoso, Pentacampeonato 2002, foi o último título do Brasil, pegando um pouquinho esse tema de Copa para trazer um vídeo bem legal. Eu tinha falado no vídeo anterior, então é isso. Basicamente a motivação daquela seleção era a superação, foi uma palavra muito utilizada. Eu não vou ficar dando spoiler daquilo que está no documentário, justamente para vocês poderem acompanhar. Para você que já assistiu, você sabe do que eu estou falando. Você vai ver no começo do documentário a série de adversidades e de tudo aquilo que os especialistas falavam daquela seleção. Eu já tinha falado já num vídeo anterior, tinha citado um exemplo da Olimpíada de 2016 aqui no Brasil, que a seleção masculina também entrou com uma série de problemas, com muita, mas muita desconfiança. O início foi muito ruim e mesmo assim o Brasil conseguiu superar todas as adversidades e se sagrou como a primeira medalha do ouro olímpico, o que foi muito importante no futebol masculino. Isso nunca tinha acontecido, Superou várias eliminações de muitas outras Olimpíadas. Foi a primeira vez, foi especial, foi no nosso país, foi no Maracanã, a final contra a Alemanha, que em 2014 na Copa tinha feito talvez o maior vexame da história da seleção brasileira. Então foi algo bem marcante e algo que a gente pode pegar para a nossa vida como motivação. Motivação de estar sempre lutando, de nunca estar desistindo, Sem sacrifício não há vitória, O caminho ele é cheio de pedras, ele é cheio de desafios, mas é importante que você pegue essa motivação para trabalhar bem o seu emocional, trabalhar bem a sua mente. Como eu sempre falo, é bom que você cuide bem do seu corpo, cuide bem da sua mente para poder fazer esse elo, para você estar preparado para qualquer tipo de desafio. Você tem que entender e ser grato muito pela sua vida, você tem que ser grato por tudo aquilo que você está vivendo, porque são dificuldades que às vezes fazem com que a gente possa crescer, possa evoluir. Eu peguei também no vídeo anterior um exemplo, foi a primeira questão do vídeo que eu cito, do Steve Jobs, uma frase que ele diz exatamente isso. Você pode encarar um erro, normalmente como um pequeno deslize, mas você pode encarar como um novo desafio, um novo caminho, uma nova direção. É mais ou menos assim a frase, não me lembro dela exatamente como ela é, mas ela é basicamente nesse sentido, que diz que você pode pegar o erro e trazer ele como uma nova direção, um novo horizonte. Às vezes o erro ou a situação adversa te faz ficar mais forte, Outra coisa que eu achei muito legal no documentário foi o quanto o espírito de equipe foi importante. Por quê? Porque eram vários valores individuais, era uma seleção muito desconfiada,
mas era uma seleção que tinha, acima de tudo, né, muito espírito de equipe, um líder, que no caso foi o Filipão, que foi o treinador daquela seleção, que conseguiu fazer esse elo, que conseguiu fazer essa blindagem para que a seleção conquistasse um título. O quanto que é importante a gente pegar esse exemplo, a gente poder, no nosso trabalho de equipe, né? O trabalho da nossa empresa, o trabalho às vezes com as pessoas que rodeiam o nosso ciclo de trabalho, para poder fazer esse trabalho de equipe. A união faz a força, né? Às vezes você tem que abrir mão do individual e pensar no coletivo, que é o mais importante. Por quê? Porque o coletivo é aquilo que vai trazer resultado, né? Quando você tem um trabalho coletivo de qualidade, você tem um trabalho coletivo de sucesso. Quando você tem um trabalho coletivo onde a individualidade ela é mais importante que o coletivo, certamente você vai ter alguns pequenos problemas que podem acontecer e que podem não trazer aquele resultado satisfatório para vocês. Então é importante sempre que você trabalhe isso, é importante sempre que você trabalhe a motivação, é importante sempre que você trabalhe toda essa questão de equipe, de liderança, né? Eu acho que isso é fundamental. Outro tópico importante que me chamou a atenção, como eu disse, não vou dar spoiler, se você não assistiu o vídeo, fica o meu convite para você assistir, e você vai ver que lá no final tem um vídeo muito interessante, muito bacana, que passou antes do último jogo, o jogo decisivo. E aí eu quero que vocês pegam um pouco dessa imagem, né, desse vídeo, que foi um vídeo muito bem feito e que traz exatamente aquilo que todos nós buscamos, que é a motivação. O interior é você saber da sua origem, você saber de todas as dificuldades que você passou e da superação que você teve para conquistar um objetivo. Se hoje você não conquistou, é sinal que amanhã você pode conquistar. Então você não tem que desanimar, você não tem que deixar a peteca cair, porque pelo contrário, as pessoas, elas muitas das vezes elas desistem ao longo do caminho, qualquer percurso. Às vezes uma pessoa sonha um caminho muito longo, sonha um objetivo muito alto, mas no primeiro deslize ela já desanima, ou ela culpa isso, aquilo ou aquilo outro, e não é a verdade. Você tem que se motivar a todo momento, você sabe da sua determinação, você tem que buscar energia dentro daquilo que você entende como suficiente para você ousar voos maiores, ter pensamentos positivos. Outra coisa que é muito importante é sempre a gente falar da parte do pensamento positivo, que as coisas vão dar certo, que as coisas vão melhorar, sim, que você está passando por um momento muito complicado. Eu não sei se as pessoas aí do canal, você que está do outro lado, está passando um momento assim, mas saiba que você vai estar sempre motivado para buscar voos maiores e que às vezes são fases, e fases elas são para ser superadas, e você mais do que ninguém sabe o seu potencial, o seu valor, e eu tenho certeza que você vai conseguir. Agora vamos falar um pouquinho de futebol, né? Falar um pouquinho mais sobre a seleção brasileira. Eu tenho visto a seleção brasileira com muito otimismo, eu acho que a seleção brasileira está no caminho certo, né? Esse vídeo está sendo gravado no domingo, né? Não sei exatamente dia 27 hoje, provavelmente ele vai ser postado no canal no dia 28, então vai ser no jogo da Sérvia, no jogo da Suíça, né? Que vai ser o segundo jogo da Copa. Espero que o Brasil conquiste uma vitória muito satisfatória. E eu acredito que a seleção brasileira tem condições de chegar até o final. Eu vejo a Espanha como um time muito, muito perigoso, né, que a gente pode encarar lá na frente. Eu fico com muito medo das oitavas de final, qual seleção que o Brasil vai pegar. Eu creio que Portugal é a seleção mais próxima do Brasil. Eu acho que Portugal vai acabar tropeçando no grupo que ele está. E tem o Uruguai, que é uma seleção muito forte. E eu acho que o Uruguai vai ser o primeiro do grupo, então eu creio que o Brasil vai pegar o segundo e o segundo vai ser Portugal. Mas eu tenho certeza que o Brasil tem condições de passar por Portugal. O Brasil tem 3 esquemas táticos bem definidos pelo Tite, 3 formas de jogar. Está jogando de uma forma muito ofensiva, né, com Vinícius Júnior mais de ponta. O Vinícius Júnior é um grande jogador, um jogador fantástico, um jogador que qualquer jogada individual ele pode fazer a diferença. E você tem outros talentos individuais. O Richarlison tem feito uma grande Copa, né, estreou muito bem. Tenho certeza que se ele continuar dessa forma, ele pode ser até o artilheiro da Copa. E normalmente, quando o Brasil tem um centroavante iluminado lá na frente, o Brasil chega até o final, como foi em 2002 com o Ronaldo. Então eu torço também, mas mais pelo jogo coletivo. O Brasil tem grandes opções, tem um meio-campo com muitas boas opções, tem o Casemiro, que é sempre, né, um piano muito bom nesse time, é um jogador que ataca muito bem, defende muito bem, cobre os espaços. Tem os laterais que podem não ser os melhores laterais do mundo, né, na atualidade, mas são laterais de qualidade. Ficou uma polêmica com relação
A convocação do Daniel Alves é discutível, mas eu acho que nós temos que dar um voto de confiança, até porque todos que estão lá dependem muito da força, né, do povo brasileiro, da força da imprensa também, para poder motivar esse grupo, para eles poderem chegar também até o final. Se a gente pegar com muita crítica, normalmente essa crítica se torna uma pressão desnecessária, mas eu acho que o Brasil está bem preparado, tem jogadores maduros, tem jogadores que estão em grande fase nos seus clubes, clubes de fora, clubes daqui. Eu tenho certeza, torço pelos jogadores do Flamengo que lá estão, né? Torço muito para que o Pedro e o Everton Ribeiro possam entrar durante essa Copa e jogarem muito bem, representar o futebol brasileiro, né? A gente tem também o Everton, que é um grande goleiro, que infelizmente não vai poder, acredito que não vai conseguir jogar a Copa, porque também temos outro grande goleiro que é o Alisson, e ainda tem o Ederson. Então acho que o Brasil tem uma seleção muito forte, muito poderosa, muito capacitada, e eu acredito que o Brasil vai conseguir esse hexacampeonato, ou pelo menos vai fazer uma grande Copa em que a gente possa ter, né, uma esperança para que não só a seleção brasileira, mas que o nosso futebol, né, na questão profissional, seja melhor, seja mais qualificado. Alguns clubes no Brasil têm virado SAF, com certeza vão trazer grandes investimentos, eu acho que isso é importante, fortalecer a nossa liga, trazer novos jogadores, trazer jogadores de fora. Acho que esse elo com alguns treinadores de fora também trazem um tipo de visão um pouco diferente para o nosso futebol, que sempre foi um futebol muito marcado pelo drible, pela habilidade, pelo individual, mas taticamente sempre deixou a desejar com relação a outras escolas, a outros países, principalmente os europeus, que tem uma linha um pouco mais tática da coisa, com a marcação mais forte, a marcação mais alta, um espaçamento bem menor entre as linhas. Então eu acredito que o Brasil tem a possibilidade de poder melhorar com isso a nossa liga e também a nossa seleção para as próximas gerações, que nós temos uma geração rica em valores, e eu tenho certeza que o Brasil vai chegar longe, e se Deus quiser nós vamos trazer esse Hexa para casa, que vai ser algo fantástico. Eu acho que vai ser muito, muito bom para o nosso povo. Como eu disse já no vídeo anterior, o nosso país precisa de um momento de alegria, eu acho que o nosso país precisa de um momento de felicidade. Infelizmente, a gente tem vivido tempos muito difíceis, né? Não só na questão social, mas também em vários aspectos da nossa sociedade, muitas feridas, muitas tragédias, muitas discussões. E eu acho que um momento de felicidade, que é o futebol, que sempre foi a seleção brasileira, algo de muito orgulho do povo brasileiro, eu acho que eles têm condições de trazer esse título, mesmo que não tragam, mas que joguem com muita dignidade, com muita vontade. Eu acho que já vai orgulhar muito o povo e vai trazer muita alegria para a nação. E é isso que a gente torce, né? Tem aqui alguns posters legais, tem ali o tetracampeonato do Dunga, né? Levantando a taça, que foi muito legal. Foi muito difícil essa Copa do Mundo, foi nos pênaltis, foi chorado. Eu tinha 3 anos de idade, né? Não me recordo, obviamente. De 98 eu tenho alguns flashes na minha cabeça. 2002 eu lembro que eu tinha acho que 11 anos, foi muito bom, né? Eu lembro que eu saí igual um doido aqui na rua, gritando, era tudo diferente, assim, tinha bandeirinha para lá e para cá, as ruas todas estavam pintadas. Agora já é um momento diferente da sociedade, eu acho que até para essa divisão política, eu acho que quebrou um pouco esse elo, com essa questão de pôr bandeirinha, de pintar a rua, mas de qualquer forma a gente não perde o amor pelo futebol. Em 2006 era uma grande seleção, mas era uma seleção que fisicamente chegou muito mal, eu acho que isso pecou demais, né? E outra coisa, a gente enfrentou nada mais nada menos que a França, né? Uma França que tinha Zidane, tinha Thuram, tinha grandes jogadores também, e infelizmente a nossa seleção acabou caindo num jogo, num lance muito aleatório, né? Um lance difícil de acontecer, um lance bobo até da defesa brasileira. Em 2010 já foi uma situação mais diferente, eu acho que era uma renovação, talvez o técnico não fosse o indicado, o Dunga ainda era inexperiente como técnico, e eu acho que aquela seleção também era uma seleção bem mais fraca do que as outras, né, em questão de nomes, e a Espanha estava voando naquela Copa, a Holanda também, e a gente acabou enfrentando a Holanda no mata-mata, e a Holanda com Robben, Sneijder, eram grandes jogadores, é muito difícil parar a Holanda daquele jeito. Acho até que a Holanda merecia ter ganhado aquela Copa, mesmo com a Espanha jogando muito bem, mas eu acho que a Holanda merecia ganhar aquela Copa, não só porque passou pelo Brasil, mas também porque ela teve grandes momentos durante a Copa.
E o jogo da Holanda era um jogo muito interessante, era um jogo de muito toque de bola, de muita movimentação. A Espanha também era assim. E foi uma grande final, acabou dando a Espanha com o gol do Iniesta. Em 2014, vamos pular essa parte? Não vamos falar em 2014 não. 2014 até um aperto no coração, foi o maior desastre da história do futebol brasileiro, aquela semifinal, mas eu acho que aquilo refletiu muita coisa. Eu acho que essa Copa aqui no Brasil, de 2014, ela refletiu uma questão até social, política que o Brasil estava vivendo naquele momento. Com toda aquela polêmica dos gastos da Copa, eu acho que aquilo gerou uma pressão ainda maior na seleção. A gente ainda teve a contusão do Neymar, que foi uma lesão que deixou muito trauma dentro do grupo da seleção. Eu acho que a seleção se sentiu muito pressionada, já estava pressionada, ficou ainda mais. E, infelizmente, a Alemanha estava voando. A Alemanha fez uma grande Copa. Em 2018, eu acho que foi um pouco do começo do Tite, eu acho que ele aprendeu muito justamente para poder trazer esse Hexa agora na de 2022. Eu acho que em 2018 a gente já tinha uma grande seleção, mas ainda dependia muito do Neymar. Hoje a gente depende até do Neymar, é um grande jogador, mas nós temos mais talentos individuais do que nós tínhamos naquela Copa. E eu acho que também a maturidade da comissão técnica ajuda nessa parte. Então eu tenho uma grande expectativa mesmo que esse Hexa venha nessa Copa. E torço por isso, como brasileiro, independentemente de que lado. Eu acho que a gente tem que tomar essa consciência. Copa, gente, é futebol, né? Um torneio de futebol. Então a gente tem que se unir como povo brasileiro e torcer para o nosso país. Não ficar contra algum jogador, porque é simpatizante de lado A ou lado B. Porque ele votou num candidato que eu não gostava. Então, se a gente for parar por isso, imagina a divisão que vai ser. Então, se tiver um jogador na seleção que, por exemplo, eu não sou flamenguista, aí tem um jogador que é do Vasco, aí o cara faz um gol na Copa do Mundo com a camisa do Brasil, eu não vou comemorar, eu vou torcer contra ele, não pode ser assim. A gente tem que pensar o pensamento coletivo. Olha o documentário para vocês verem como que é legal. Tem outros documentários interessantes, mas não vou ficar fazendo marketing aqui para Netflix não, mas vocês assistam esse documentário dos bastidores do Penta, que não é só um bastidor sobre futebol, é um bastidor sobre motivação, sobre vida, né? Sobre espírito coletivo, forma como trabalhar coletivamente, a forma como encarar os desafios, a forma como encarar o modo das coisas serem. Então é interessante que vocês assistam e assistam mesmo, né? Com aquela vontade de poder aprender também um pouco, trazer um pouco de motivação, se você está precisando para aplicar na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Eu acho que é muito legal. Outros exemplos que tem na internet aí. Esse vídeo é um vídeo mais futebolístico, motivacional, falando um pouquinho desse elo que eu falei, né, no vídeo anterior, eu tinha comentado, falei, olha, se tivesse 5 likes, só 5 likes naquele vídeo que eu fiz sobre a Copa, do quiz da Copa, né, com aquelas 8 questões, eu vou fazer um vídeo de futebol, fazer um vídeo exatamente sobre seleção brasileira, vou falar de motivação, vou falar de seleção e mais outros temas. E estou aqui fazendo esse vídeo para vocês, porque eu sempre trago um conteúdo diferente aqui no canal, interativo, moderno, atualizado, porque esse é o intuito do canal, esse é o objetivo, né? Fazer essa comunicação para você que está aí do outro lado. Sempre muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, né? Agora eu vou falar um pouquinho de um aspecto importante para a gente trazer para a nossa motivação. Pegando como exemplo a seleção brasileira de 2002, outro passo interessante que eu gostei muito naquela seleção de 2002, que eu acho que foi um fator fundamental. Teve várias situações ao longo do torneio em que normalmente a pressão, quando ela sobe, a gente toma atitudes emotivas, né? Eu já fiz um vídeo anterior também falando sobre o aspecto emocional e o aspecto racional, quando você faz as coisas com emoção e quando você faz as coisas usando a razão. Em muitos momentos daquela Copa, o Brasil se enfrentou várias dificuldades, né? O primeiro jogo já foi uma dificuldade absurda, e foi ao longo disso, né, ao longo dos outros jogos, seleções difíceis, embora todo mundo falando, o grupo do Brasil é um grupo fácil, não existe grupo fácil, porque futebol é assim, são 11 contra 11, e você pode encarar adversários que estão jogando pela nação, como foi o caso. A Copa do Mundo é isso, você está representando seu país, então os caras dão a vida, então só foi dificuldade, foram jogos difíceis, né? E teve jogos em que o Brasil precisou virar,
Então fica bem o meu convite para você assistir. Mas o que eu quero pegar disso aí? Para a gente falar um pouquinho de motivação, de como que às vezes você pode pegar uma situação adversa e transformar ela numa situação positiva. Às vezes você pode pegar uma situação que seja muito complicada e transformá-la num aspecto muito satisfatório para você. É um aprendizado, é um momento em que você pode fazer algo para poder crescer, para poder evoluir, para poder melhorar. E é assim que as coisas funcionam, é assim que as coisas têm que funcionar, né? Sempre buscando o melhor, sempre buscando o resultado, sempre buscando a vitória, sempre buscando vencer. Isso faz parte da vida. Derrota faz parte também, mas é nas derrotas que a gente pode tirar as melhores lições. Nem sempre você vai estar por cima, nem sempre você vai estar ganhando. Às vezes você precisa perder para poder ganhar mais com o seu. E mesmo que você não ganhe, toda a lição e o orgulho que você vai ter de tentar retomar as coisas é muito importante. Então é isso que a gente tem que tomar como motivação, é isso que a gente tem que pegar como inspiração para a nossa vida, seja ela pessoal, seja ela profissional, seja ela entre as duas. É importante que você faça isso todos os dias, todos os momentos, é muito, mas muito importante. Fica então a minha torcida para o Brasil, né? Fica aí um vídeo especial feito para vocês aqui no canal. Espero que vocês gostaram aqui do cenário do canal. Espero que vocês estejam gostando, né? Só tirar um negocinho aqui. Pronto. É porque normalmente na câmera, às vezes, quando eu estou fazendo um vídeo, às vezes aparece alguma mensagem aqui, eu tenho que clicar, senão fica o zoom muito forte em cima de mim. Então, é importante que vocês, né, estejam acompanhando aqui os vídeos no canal. Se tiver mais alguma dica, e sempre tem o Instagram, né, da 5x, para você poder mandar sugestão de vídeo, para você mandar sugestão daquilo que você queira que a gente coloque aqui no canal, trazer temas interessantes, divertidos, né, inteligentes, para poder tratar de assuntos interessantes que possam agregar ainda mais conhecimento, ou possam trazer dicas, ou possam ser especiais para você, que é a razão do nosso canal. Né? Espero que vocês tenham gostado aqui do visual do vídeo, cheio de Brasil novo, lógico. Vou estar trazendo um vídeo novo aqui no canal, provavelmente os próximos vídeos aqui do canal vou estar falando um pouquinho mais sobre vendas, né? Agora eu vou sair um pouco desse tema Copa, vou focar um pouquinho mais no tema vendas e vou focar um pouco mais no tema marketing, para a gente poder trabalhar ainda mais esse marketing. Vou trazer um passo a passo de coisas importantes que você tem que ter no marketing, na venda, e também falar de alguns temas diferentes. Esse é um vídeo mais motivacional, um vídeo especial de Copa, envolvendo esses assuntos para poder agregar ainda mais e para trazer algum entretenimento aí para vocês que estão do outro lado. Espero que vocês estejam gostando, né, do canal. Espero que vocês estejam gostando dos temas aqui do canal. Fica aí o meu convite para você adicionar lá no Instagram da 5x e trazer, né, alguns temas que você acha interessante para o canal. Coloca lá, eu sempre leio todas as mensagens que eu recebo via WhatsApp, via Instagram. Essa é a interatividade que você tem que ter com o seu público, justamente para poder agregar conteúdo e para poder trazer sempre o melhor para você, que é a razão do nosso canal. Canal A5X Marketing, o nosso melhor marketing é o seu sucesso.